Boa noite, família Uivos. Tudo bem com vocês? Estão preparados para mais um relato inédito sobre lobisomem? Então tranque as portas e as janelas, apague as luzes e vem comigo. Relato: zelador de parque tem encontro macabro com lobisomem. Boa noite, Ágata, e saudações aos inscritos. Me chamo Rômulo e tenho 42 anos. Moro no interior de São Paulo. Tenho que ser bem discreto com o que irei relatar. Não posso citar exatamente o local, pois nessa altura do campeonato não quero ser perseguido ou processado. Mas o que vi foi real, verdadeiro, e não vi sozinho. Bom, em 2004, trabalhava num parque de uma cidade vizinha minha. Para ser bem específico, é uma grande área de mata, onde ao lado havia um acampamento, que era muito usado como colônia de férias. Durante o ano chegava excursões de várias cidades. Nunca tive problemas para executar minhas tarefas no acampamento. Era bem tranquilo, um trabalho muito fácil. Eu realmente gostava, porque amo estar livre em contato com a natureza. Mas em maio de 2004, eu vi algo que me fez acreditar que não estamos sozinhos aqui. Bom, como eu disse, meu trabalho era bem fácil, pois a parte do acampamento não era tão grande. Tem alguns trailers também, e eu só precisava manter tudo limpo e seguro para os campistas. E vez ou outra, fazer alguma manutenção de rotina aqui e acolá. E foi no começo de maio que comecei a notar muitos danos às lixeiras e contêineres, que ficavam beirando a entrada do parque, em uma área bem específica. Até algumas árvores estavam quebradas. Algumas eram grandes e grossas e estavam derrubadas. Quando vi isso pela primeira vez, fui diretamente relatar esse fato para o escritório. Registraram minha reclamação e disseram que iam investigar. E logo depois me mandaram instalar novas lixeiras. Dessa vez eram lixeiras mais resistentes. Ágata, essa área do acampamento é de longe o lugar mais isolado de todo o terreno. Comecei a achar estranho tudo aquilo, e olhando ao redor encontrei rastros estranhos por toda a área. Era muito parecido com pegadas de onça, mas com formato meio diferente. Eram grandes demais. Mostrei as pegadas ao guarda noturno, e ele agiu com espanto quando as viu. Me garantiu que eram pegadas de onça. Bom, depois disso, ele voltou para a caminhonete e ficou de lá me observando por um bom tempo, e me pareceu que estava mexendo no celular. Durante todo o tempo em que trabalhei naquela área, tive a sensação de estar sendo observado. Quando finalmente acabei, montei no meu carrinho e continuei meu dia. Mais à tarde, estacionei o carro do outro lado do acampamento e voltei a pé. Quando eu estava me aproximando, dei uma olhada atrás de uma árvore e vi o mesmo guarda tirando fotos dos rastros. Imediatamente, eu soube que ele não estava sendo honesto comigo e algo muito grave estava acontecendo naquela área. Enfim, fiquei com aquilo na cabeça. Se eram apenas pegadas de onça, como ele afirmou, por que estava tirando fotos? E mandando para quem? Depois disso, alguns dias se passaram, e eu estava atento, pois o local era bem popular. Até excursões com crianças e adolescentes chegavam lá. Mas até então, não havia nenhuma reclamação sobre animais perturbando durante a noite. Só que as lixeiras novas, que eu havia instalado com mais segurança, apareceram novamente arrebentadas. Algo as arrancou do chão e as amassou como folha de papel. Fui novamente procurar outro funcionário para mostrar o que aconteceu. E acabei encontrando outro guarda. Esse era mais velho e tinha mais tempo de serviço que eu. Contei a ele o que estava acontecendo e ele me pediu para levá-lo até o local. Então subimos no carrinho e fomos. Era bem tarde, já anoitecendo, mas tínhamos bastante luz para ver o caminho até lá. O guarda estava muito quieto. Tinha uma expressão de preocupação e apreensão em seu rosto.
o que não ajudou em nada a acalmar minha ansiedade. Eu acredito que ele sabia que tipo de animal estava fazendo aquilo. Quando estávamos chegando bem próximo ao local, de repente ele se estica para o meu lado e pisa no freio bruscamente. Eu não tinha ideia do que ele estava fazendo e fiquei bastante assustado. Ele estava com os olhos arregalados, olhando fixamente em direção às árvores. Antes que eu pudesse perguntar o que diabos estava acontecendo, ele começou a apontar o dedo e sua respiração ficou ofegante. No mesmo instante, olhei para onde ele apontava e Agatha viu que pensei ser um urso arranhando um dos contêineres. Estava destruindo, na verdade. Aquilo era uma enorme sombra preta, coberta de pelos negros. Minha mente bugou ao ver aquilo. E foi aí que aquela coisa começou a se levantar lentamente sobre as duas pernas. E ouvimos estalos altos, sons que vinham de seus ossos. Agatha, a criatura, tinha facilmente uns 2 metros de altura, se não mais. Fazia sons estranhos e profundos. Até então, não havia percebido a nossa presença. Andava de um lado para o outro fuçando as lixeiras. Eu não conseguia acreditar no que os meus olhos estavam vendo. Foi então que consegui raciocinar que não tinha possibilidade daquilo ser um urso, mas sim um lobisomem. Os olhos daquela coisa eram amarelos e grandes. Estávamos provavelmente a uns 150 metros dele. Completamente apavorado, o guarda cochichou para mim. Vamos descer devagar, sem chamar a atenção. Vamos sair daqui a pé. Então eu respondi: não, o senhor tá louco? É só dar ré no carro. Mas ele retrucou: ele ainda não viu a gente, mas se eu ligar o carro novamente, ele vai ver. Agatha, meu coração estava acelerado. Estava morrendo de medo daquela criatura nos ver. Foi então que começamos a sair do carro lentamente, quase rastejando no chão. Fomos nos afastando, sempre olhando atentamente para o lobisomem. Ele continuava fuçando lixo, parecia estar comendo algo. Quando estávamos longe o suficiente, peguei meu telefone e liguei para o diretor do parque. Eu estava prestes a ter um ataque de ansiedade ou coisa pior. Mal conseguia discar o número dele. Quando ele atendeu, tentei contar o que estava acontecendo e ele me interrompeu e disse: você tem certeza do que viu? Antes que eu pudesse confirmar, ele encerrou a ligação. Comecei a tremer de medo, estava muito nervoso. Deixei a ligação para lá e continuamos a rastejar até o escritório. Já tinha perdido o lobisomem de vista. Meu medo era ele brotar na nossa frente repentinamente. Quando chegamos em frente ao escritório, veio 3 guardas correndo em nossa direção. 2 deles praticamente atropelaram a gente. O terceiro parou ao nosso lado com os olhos arregalados e ofegante. Disse que estava saindo do parque, caminhando em direção ao acampamento, quando viu o lobisomem se aproximando das lixeiras. Nesse momento, entramos correndo no escritório e eu falei para ele: eu já estava desconfiado que não era uma onça, mas naquele dia você insistiu que era. Agatha, estávamos nós 5 trancados naquele escritório minúsculo, segurando até a respiração. E, por Deus, naquele dia não havia ninguém acampando. A coisa poderia ter sido muito pior. O segurança mais velho estava passando mal. Pensei que ele ia precisar de uma ambulância. Deitei ele no chão e peguei água para acalmá-lo. Os outros estavam pálidos e calados. E não demorou muito, o guarda que havia afirmado que era uma onça pegou o telefone e se afastou. Não parecia estar fazendo ligação, e sim mandando mensagem. Uns 45 minutos depois, vejo pela janela as luzes de farol de carro. Imaginei que ele havia pedido socorro para a polícia, mas quando fixei os olhos lá fora, percebi que não era uma viatura, e sim uma SUV preta. Desceram 4 homens, mas eram homens bombados, extremamente fortes e grandes, e estavam armados. Nesse momento, questionei o guarda: quem são esses caras? Por que você não chamou a polícia? Ele não me respondeu.
simplesmente me ignorou e abriu a porta. Um daqueles homens perguntou se estávamos bem e pediu que fôssemos para o carro. Então saímos de lá rapidamente, com apenas um daqueles homens que estava dirigindo. Os outros ficaram no parque. O guarda que os chamou foi o único que ficou com eles lá. Agatha, me levaram até minha casa e não me falaram nada. Apenas disseram que não era para falar com ninguém sobre o que vimos e que posteriormente nosso patrão iria ter uma reunião conosco. Eu cheguei em casa totalmente apavorado, em pânico para dizer a verdade. Obviamente, eu não fiquei calado. Contei à minha esposa e aos meus pais. E todos concordaram que eu vi um lobisomem, e ele só não atacou porque não era pactuado. Eu não entendo nada de lobisomens e fiquei até espantado do meu pai saber dessa informação. Mas enfim, no dia seguinte fui trabalhar, mas já estava decidido a pedir as contas. Eu entendi que aquilo acontecia com frequência e ninguém fazia nada. Eu não ia ficar lá arriscando minha vida. Mas assim que cheguei no trabalho, vi muitos carros diferentes. No escritório estavam o chefe e os guardas. Já estavam conversando e percebi que era realmente sobre fingir que nada aconteceu. O chefe nos disse e mostrou 3 boletins de ocorrências feitos em datas diferentes. Em todos ele relatava a presença do que seria um lobisomem. Mas, segundo ele, nada foi feito, não foi investigado. Então ele pediu nossa colaboração, indo todos juntos à delegacia mais próxima fazer outro boletim. Fomos todos juntos, mas depois de falarmos exatamente como era a criatura que avistamos, percebi descrença nos olhares do delegado e do escrivão. Sequer mandaram uma viatura para lá. Bom, depois de toda essa correria, Agatha, eu e mais 2 guardas pedimos as contas. Ainda fiquei lá por 2 semanas e as lixeiras e contêineres continuavam sendo visitados à noite. Mas eu não vi mais aquele lobisomem. 1 ano depois, o acampamento foi desativado. Acredito que o lobisomem continuou aparecendo e, para não acontecer uma tragédia com os campistas, o dono teve bom senso de desativar o local. Como moro em outra cidade, não tive mais contato com os outros guardas, que viveram aquela situação comigo. Mas acredito que, assim como eu, eles guardam aquele momento, a imagem do lobisomem até hoje na cabeça. Tivemos muita sorte de não ter sido atacados. Quando penso no perigo que passei andando pelo parque a qualquer hora, dá até arrepio. Com certeza aquele lobisomem viveu naquele parque por muito tempo, pois já ouvi relatos em outros canais que citam o mesmo parque e avistamentos de lobisomem por lá. Enfim, Agatha, meu relato é só para reforçar mais um avistamento em parques no interior de São Paulo. Eu também não acreditava na existência da criatura, mas posso garantir que eles existem. Eu vi com meus próprios olhos. E que Deus nos proteja de um ataque, pois realmente ele é muito forte e assustador. Obrigada pelo espaço e boa noite a todos. Relato Romãozinho, a lenda urbana. Saudações a todos. Nem tudo que é pequeno é inofensivo, e vocês irão concordar comigo. Dizem que no interior de Pernambuco, no sertão seco, onde a lua ilumina mais do que o poste da praça, existe uma história antiga, que as mães contam para assustar os filhos antes de dormir. Uma lenda que mistura verdade, castigo e vingança. A história de Romãozinho. Romãozinho era um menino franzino, de olhos grandes e negros, como noite sem estrela. Vivia perambulando pelas ruas de barro batido, sempre descalço, com um sorriso torto e um olhar desconfiado. Ninguém sabia direito de onde ele vinha. Apareceu certo dia, já com fama de atrevido, dizendo que não tinha pai nem mãe, só o mundo para caminhar. Mas não era só isso que fazia as pessoas desconfiar. Havia algo de estranho nele. Passava perto dos cachorros e os bichos latiam sem parar. Quando ele cruzava com as velhas rezando na porta,
A vela tremia como se o vento soprado por um espírito tivesse passado. E criança nenhuma gostava de brincar com ele. Diziam que quem ficava perto demais começava a ouvir vozes quando estava sozinho. Reza a lenda que Romãozinho tinha um dom ou uma maldição. Certa vez ele foi trabalhar ajudando um fazendeiro mal-humorado a capinar um roçado. Trabalhou o dia todo, sem reclamar, mas na hora de comer, o fazendeiro lhe deu só um prato raso de feijão frio. Quando o menino pediu mais, o homem riu na cara dele e disse: "Tu não é ninguém, pivete, vai comer o que der e agradecer." Romãozinho ficou calado, comeu o feijão e saiu andando devagar. Mas antes de virar a esquina, cuspiu no chão e murmurou palavras que ninguém entendeu. O fazendeiro morreu 3 dias depois. Começou cuspindo sangue, depois ficou cego e, por fim, morreu com os olhos virados, gritando o nome de Romãozinho. A partir desse dia, ninguém mais quis dar comida ou trabalho ao menino. Só que ele também não desapareceu. Ao contrário, passou a surgir em outros lugares. Um dia em Petrolina, outro dia em Juazeiro e daí por diante. E onde ele passava, alguma desgraça se abatia. As histórias variam. Dizem que ele pode aparecer em cidades grandes também. Que se você maltratar uma criança de rua e ela te olhar nos olhos por mais de 7 segundos, cuidado, pode ser Romãozinho disfarçado. Ele sabe quando alguém comete injustiças contra os pequenos e que seu castigo é lento, começa por dentro. Alguns juram que Romãozinho nem é mais um menino, que ele morreu envenenado ainda jovem, mas sua alma ficou presa ao mundo, como um espírito errante, uma entidade da rua, um justiceiro das crianças sofridas. E dizem também que ele não tem sombra. Então, se você estiver andando à noite e cruzar com o menino sozinho na calçada, sorridente, mas a luz do poste não fizer sombra no chão, corra ou peça perdão. Pode ser a sua última chance. Bom, meus amigos, mais uma pessoa afirmando que viu um lobisomem no interior de São Paulo. E pelo que ele deixou bem claro, foi numa área onde teve vários outros avistamentos. Sobre fazer boletim de ocorrência é sempre importante, mesmo que não haja retorno. Eu imagino o sufoco que esses guardas passaram. Não deve ser muito agradável dar de cara com lobisomem no local de trabalho. Aliás, em lugar algum. Ainda bem que não foram atacados. Bom, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse relato. Será que em algum momento as autoridades investigaram esse caso? E os salves desta terça-feira vai para Cláudia Costa, Jaqueline Souza da Silva, Milena Moura, Antônio Júnior, Vanessa Pereira da Silva, Karina Alves, Sofia, Eliane Nascimento, Jonas Luiz, Severina Barbosa, Nilce do Lago, Joana Santos Saraiva, Andy, Adria Costa, Hélio Silva, Orlando Alcovias, Evaldo Ribas, Ângelo Augusto da Silva, Iramir Soares, Eliezer Gonçalves, Simone Fagundes, Alaísa Silva, Cantinho da Ed, Gilvânia L., Bárbara Dias, Arlete de Freitas, Vanessa Carolina Coelho, Marcelo Stradman, Rita Cássia, Marcelo Furlan, Lúcio Oliveira, Florinda Dias, Larissa Alves, Maria Gracinha, João Passoni, Rosimeire Ramos, Guilherme Martins, Luciano Luiz Sena, Inácio Fernandes, Clairton de Souza, Lindarciana, Carla Aparecida Bueno, Diego Erhard, Hélios de Castro, Ana Cristina Mendonça, Morena e Ana Cristina, Dayana Mendonça, Luciana Souza, Iraci Souto, Maria de Fátima Soares, Talita Silva, Júlio César, José Carlos, Suzane Palim, Fábio Barros, Richarlison Sena, Elisandra Cruz, Cláudio Américo e Aparecido Luciano da Silva. Então é isso, amigos. Muito obrigada por ficarem comigo até o final do vídeo. E gratidão por todos os comentários, likes, hypes e compartilhamentos. Vocês são maravilhosos. Agora eu me despeço, desejando a todos uma noite abençoada, uma ótima semana
Um abração da sua amiga Agatha e até sexta-feira, família Uivos. Tchau, tchau!